Olha isso. Vim aqui gravar o vídeo, obedecer. Eu espero que dê pra ver. O céu começou a ficar todo rosa. Oh, papai. Oh, xaralalabaxore, alalabaxê. Oh, meu aba. Oh. Olha isso daqui. Oh, meu pai. Paz, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mari, meu nome é Marinelli, para quem não me conhece. Eu faço parte do Ministério Somos Escolhidos, da Chosen Church, congrego hoje no Ministério Mevan e eu tô aqui para compartilhar algo com vocês da parte de Deus, que já faz muito tempo que eu tô, na verdade, para vir aqui falar, porém, eu venho segurando isso e chegou um momento onde não dá mais para ficar segurando. Eu vou sim falar aquilo que Deus um dia me falou a respeito da querida Dani, antes dela ser a querida Dani. E vocês vejam que coisa mais linda, para ficar aqui de testemunho. Enquanto eu vim aqui obedecer, o céu começou a ficar todo rosa. Eu já tava gravando, na verdade, e deu um problema aqui, eu acabei perdendo a gravação, mas olha isso daqui. O céu começou a ficar todo rosa lá. Olha isso daí, olha isso. Olha isso daqui. E eu já tava gravando. Foi bem na hora que eu comecei a gravar e aí eu tava falando. Só que infelizmente eu acabei perdendo o vídeo, mas eu tava falando já. Aquilo que Deus tinha falado pra mim e que Deus havia me dito a respeito dela. Ainda antes dela ser a querida Dani. E coisas que Deus veio e me disse e falou recentemente que eu deveria de vir e compartilhar isso aqui, porque muitas pessoas muitas vezes tentam definir, tentam falar coisas, tentam se levantar contra aquilo que Deus está gerando e contra aquilo que os céus já declararam, tentam decretar destinos, e essas pessoas elas muitas vezes trazem confusão e trazem tantas coisas que vão totalmente o contrário daquilo que o nosso Pai está falando. Mas a última palavra que prevalece é sempre aquilo que o nosso Pai decreta ao nosso respeito, e já existe uma palavra decretada dos céus a respeito dela, e é para isso que eu vim aqui. Bom, como eu disse, o meu nome é Marinelli, e este ano eu já até cheguei a fazer uma live com ela, nós chegamos a fazer uma live juntas, já tive alguns contatos com ela, né, algumas coisas nós já chegamos a conversar, e bom, esse ano, como vocês sabem, muitas coisas começaram a acontecer, muitas pessoas começaram a chegar e falar inúmeras coisas. Eu percebo assim que existe algo muito forte relacionado à confusão, para tentar trazer realmente uma confusão, uma distorção das coisas. Isso é muito nítido. Eu não consigo acompanhar todos os vídeos. Já tiveram meninas que já vieram me perguntar o que eu pensava a respeito disso. Eu mesmo já falei, eu não consigo acompanhar todos os vídeos, mas para mim é muito nítido que existe algo de confusão muito séria acontecendo. E isso é muito comum de acontecer. Geralmente quando uma pessoa ela começa a se movimentar no ministério, é muito comum acontecer esse tipo de coisa, de perseguição, de vir algo para tentar trazer confusão, para tentar trazer ataque contra a pessoa mesmo, para tentar de verdade derrubar, porque vocês acham que o inimigo, ele fica feliz de ver uma pessoa que ela tá indo atrás daquilo que Deus decretou, uma pessoa que tá realmente indo ali, que ela tá ganhando almas para Jesus, né? Uma pessoa que tá vindo, vocês acham que o inimigo fica feliz? Ela tá vindo ali, quantas coisas que ela já não expôs a respeito dela, que ela já não trouxe tudo para a glória de Deus, e que muitas pessoas foram alcançadas através disso. O inimigo não fica nada feliz com isso. Quantas pessoas que não começaram a chegar e a começarem a ter mais intimidade com Deus depois de que ela surgiu e começou a falar e compartilhar coisas que ela vivencia, coisas que ela estava vivenciando. Quantas coisas quantas pessoas que não receberam isso.
Então o inimigo ele não se alegra com isso, porque o inimigo ele quer que nós continuemos, que a gente continue tendo uma ideia de um Deus carrasco, de um Deus que não é, né, que um Deus que não é um pai realmente que nos recebe, que nos ama e de que quer realmente nos dar um destino. Então, assim, eu tô aqui, gente, para compartilhar com vocês, para contar, né, tudo isso que um dia aconteceu, é um testemunho real que eu vou contar aqui, eu não tenho por que inventar nada disso, tá? Não tem por que eu chegar aqui e inventar uma coisa dessas. Eu sei que esse ano, assim, surgiram muitas coisas a respeito, assim, contra o nome dela. Eu confesso que esse vídeo, quando me veio que eu deveria de gravar esse vídeo já faz um tempo, porém, na época eu fiquei meio assim, porque estavam começando a ter os primeiros vídeos falando dela, e eu pensei assim, pai, eu vou aguardar, porque eu não sei como pode ser interpretado, enfim, e também eu não queria que, de repente, ela pensasse que eu estava na mesma intenção daquelas pessoas, e eu preferi aguardar, eu preferi esperar, e agora é um momento que realmente, assim, Deus, ele tem, né, puxado, de que realmente eu deveria de trazer isso, deveria de falar a respeito disso, e enfim, eu vou compartilhar, tá bom? Bom, como eu já comentei, ainda nesse ano nós duas fizemos uma live juntas, né? O que acontece? Quando a Dani, ela, bem no começo, o primeiro vídeo que a Dani liberou, ela foi e ela tinha liberado aquele vídeo, do testemunho dela. O que acontece? Nessa época eu tava passando uma fase, eu tava numa época onde eu tava de cama, tava acontecendo assim muita coisa comigo, eu tava passando assim por um processo de libertação muito difícil e estavam acontecendo coisas comigo assim bem sobrenaturais, digamos assim, envolvendo batalhas espirituais. E, bom, eu tenho um testemunho bem parecido com o da Dani, porém, nessa parte de batalha espiritual, tiveram coisas que aconteceram comigo, que foram muito surreais, e nessa época eu tava vivenciando algumas coisas e passando por diversas, assim, situações bem difíceis nesse sentido. E o que aconteceu? Houve um dia que eu tava de cama e eu tava no meu quarto lá, né, bem mal mesmo. Só que o Espírito Santo já estava falando comigo, né? Eu já estava começando a ter intimidade com o Espírito Santo. E eu me lembro que em um determinado dia, eu lá deitada e eu fui fazer uma pesquisa e me veio de eu fazer uma pesquisa no YouTube e eu acabou aparecendo o vídeo dela na época pra mim, e o vídeo dela ainda não tinha, né, muitos views, mas assim, ela já tava... ela ainda não tava indo com o canal formalizado, e eu lembro que eu fui e eu acabei entrando nesse vídeo, assisti, e eu me identifiquei muito com o testemunho dela, e eu lembro que nesse dia o Espírito Santo começou a me falar várias coisas a respeito dela. E bom, o que aconteceu? Tanto, né, foi um vídeo que foi muito forte pra mim, como eu sei que para muitas pessoas, porque muitas pessoas também se identificam, porém, né, houve essa questão que é o que eu vou relatar. Enquanto eu assisti o vídeo dela, o Espírito Santo falou claramente para mim, o Senhor veio e falou assim para mim: eu ainda vou levantar essa menina, eu ainda vou levantar ela, vou fazer dela uma profeta, vou levantar ela entre as nações. E o Senhor veio e falou isso para mim, queria levantar ela, queria levar ela para as nações, queria fazer dela uma grande profeta, que ela ia ser alguém muito conhecida. E Deus falou isso pra mim, e eu fiquei prestando atenção, porque eu ainda estava aprendendo a discernir a voz de Deus nessa época, né? Eu fiquei prestando atenção naquilo, e ao mesmo tempo, né, era um tempo onde eu ficava muito, será que, né, ou não é? Enfim, e eu fiquei assim, mas Senhor, né? E aí eu lembro que o Senhor falou pra mim: eu vou levantar ela, vou levantar ela sobre as nações, e vou fazer ela uma pessoa muito conhecida. E nessa época nós estávamos recebendo já algumas palavras proféticas. Eu lembro que nós já estávamos recebendo muitas palavras proféticas a respeito dos somos escolhidos e várias coisas. E quando Deus falou comigo disso dela, Deus falou assim pra mim: eu vou levantar ela e vai chegar um dia, Mari, e eu vou fazer algo parecido com você. Deus falou assim: a tua trajetória vai ser um pouco parecida com a dela. Deus falou assim pra mim: vai ser um pouco parecida. E vai chegar um dia que eu vou colocar vocês duas enquanto você vai gerar uma conexão com ela.
falou assim, você vai ter uma conexão com ela, vocês ainda vão ter uma conexão. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Por quê? Porque ela é uma pessoa ali que, né, não tinha sentido eu pensar aquilo, entende? Não tinha muito sentido eu pensar naquilo dali, né? Vamos dizer assim, eu criar aquilo na minha cabeça. E eu ali, né, enfim, e eu tava recebendo realmente muita palavra profética, tava acontecendo muita coisa na minha vida, eu tinha saído de uma vida de prostituição e várias coisas, e eu lidando ali assim, e eu tentando entender aquilo, e aí o que acabou acontecendo? Eu fiquei acompanhando, eu ficava de olho, né, que eu pensei assim, bom, deixa eu ficar de olho, vamos ver o que vai acontecer. Foi então que ela começava, ela liberava vídeos. Toda vez que ela liberava algum vídeo contando, quando ela começou a aparecer contando algum testemunho, era incrível. Geralmente ela contava coisas que de alguma forma eu também estava vivenciando. E eu lembro que até o meu marido, ele testemunhava algumas coisas e eu falava, cara, isso é surreal, tem alguma coisa aqui que não é normal. Eu falava pra ele. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando, foi passando. E eram coisas assim muito específicas, que não tinha muito nexo, muito sentido, digamos assim. Eu sei que eu realmente, né, pude testemunhar, vendo as coisas, e realmente eu pensei assim, cara, realmente não foi coisa da minha cabeça, digamos assim, as coisas estão de fato acontecendo. E Deus começou de fato a fazer, né, algumas coisas. E quando foi nesse ano, definitivamente a gente teve contato. Foi bem no início desse ano. E eu lembro que eu fiquei assim, eu até fiquei bastante nervosa até no dia que eu fiz a live com ela, até falei isso pra ela. Eu nem sei, né, o que ela ficou pensando, mas eu lembro que eu fiquei, tanto que eu acabei ficando um pouco nervosa, porque pra mim aquilo era bem diferente, digamos assim, né, você receber uma palavra profética, enfim, né, desse tipo e tudo mais. E aí, né, no começo do ano nós fizemos uma live juntas. E o que acontece, gente? Eu vejo assim que tem muita gente que tá se levantando e tentando falar inúmeras coisas, sabe? Ah, que a Dani é falsa profeta, que a Dani é isso, que a Dani é aquilo, que não sei o que lá. E gente, quando Deus ele estabelece um destino profético, sabe? Deus, quando ele chega pra alguém, vamos supor assim, todos nós, sabe? Eu percebo assim que existe uma confusão muito grande, sabe? Com relação a algumas coisas. Muita gente que chega e quer dizer que como se ela estivesse achando melhor que alguém ou algo do tipo. E eu percebo assim que existe muita confusão com relação a isso, sabe? Pessoas que realmente assim acabam confundindo muitas coisas. Até eu vi algumas coisas sendo faladas até com relação a isso dos membros. E o interessante é porque a pessoa que eu vi falando isso foi a mesma pessoa que estava falando do Lamartine falando bem. Não sabia, né, nem falar o nome do Lamartine direito, mas estava falando bem. E aí, quando eu olhei aquilo, eu fiquei pensando, mas qual o sentido? O próprio Lamartine tem a parte dele de membros, e isso é totalmente normal. E outra, é totalmente normal, gente, totalmente normal. Qual o sentido? Isso daí é uma perseguição, isso daí é um ataque. Isso daí é um ataque, sim, contra uma pessoa que tá ali, que é ungida de Deus. E isso é pra tentar o quê? Pra tentar machucar. São coisas que o inimigo tá usando como se fossem setas pra tentar lançar setas sobre ela. E eu quero falar isso para as pessoas também, porque quantas pessoas que, assim como eu, não conheceram o ministério dela desde o início, que não conheceram a Dani desde o início. Agora vocês me falem qual o sentido de pessoas que chegam hoje, estão vendo ela ali na frente, e porque verem que de repente ela tá um pouquinho, não, Deus levantou um pouco ela, agora a gente vai começar o quê? Vamos começar a se levantar contra ela? Gente, isso é normal, Deus honra. Isso é normal. Simplesmente o que? Ou as pessoas queriam que não, que ela fique uma pessoa que não, ela tem que ser uma miserável, que ela tem que ser pra ela mostrar que ela é de Deus. Isso nem é o evangelho, gente. Isso nem é. Deus, ele prospera as pessoas. Mas então que tipo de missionária, não sei o que lá, é essa? Como que vai fazer missão, não sei o que lá, isso não é missionária? Gente, pelo amor de Deus, que mentalidade pequena é essa? Que nível de mentalidade é essa? Eu não sei, mas eu penso que Deus, ele prospera os ministérios, normal, gente. Mesmo se for ver um ministério igual o Mevan ali, que eu congrego, ministério, são ministérios que prosperam, sim. Ministérios que não prosperam são esses ministérios que a gente não vê sair do lugar, infelizmente. Por quê? Porque tem uma mentalidade extremamente pequena. E não que nós temos que ficar pregando só um ministério de prosperidade. Eu não tô dizendo isso, mas eu tô falando de algo que envolve também o evangelho.
Porque a vontade de Deus é que o reino dele avance. Então Deus, o que ele faz? Ele pega assim e ele precisa, e também ele cuida daqueles que são dele. Então, assim, eu vejo assim que existe muita perseguição nesse sentido, existe muita confusão nesse sentido, e tem pessoas que estão trazendo assim algumas coisas que, honestamente, não fazem sentido, sabe? São coisas assim que não batem, não batem, simplesmente não estão batendo, entendeu? Não estão batendo. É muito nítido que existe algo da alma da pessoa, onde a pessoa ela acaba colocando, né, algo muito assim, uma implicância mesmo, entende? E como eu costumo pensar, eu penso o seguinte, como eu já ouvi, né, ministros falando a respeito disso, que nós temos que olhar para as pessoas de acordo com aquilo que Deus está falando a respeito da pessoa. E quando Deus ele decreta algo a respeito do destino profético da pessoa, a gente vai olhar para aquilo. Então, vamos supor, eu olho para aquilo que Deus está gerando, eu olho para aquilo que Deus está fazendo, e sim, se está debaixo de uma direção de Deus, ela está procurando se alinhar com aquilo que Deus está falando, ela está procurando se alinhar naquilo que Deus é uma guerra espiritual isso, porque você está ali correndo, é uma corrida, é uma luta, para você estar ali e você, ao mesmo tempo, você sabendo, pô, Deus me chamou para estar aqui, ao mesmo tempo, quem que quer? Eu quero saber quem que quer estar hoje em dia aqui na internet, todo dia, ó, quem que quer estar aqui direto, se expondo. E eu sei que, e olha, o nível de exposição é muito grande. Eu sei, eu já tenho vivido coisas que eu, honestamente, eu olho e falo assim, cara, não é fácil, porque as pessoas, elas te julgam, as pessoas, elas vão olhar pra você e elas vão simplesmente dizer aquilo que elas muitas vezes pensam com a mentalidade dela, e o problema disso está muito relacionado ao que? A nossa cosmovisão, porque tem muita coisa que nós vamos olhar e nós vamos interpretar de acordo com aquilo que, com as nossas crenças, de acordo de como a nossa visão ela enxerga as coisas. Então tem muita coisa que acaba sendo muito mais isso do que de fato é. Então, assim, a gente acaba interpretando algumas coisas de uma forma errada, de uma forma distorcida. E muitas vezes eu percebo assim que o inimigo ele tenta trazer confusão, ele tenta trazer distorção, tanto para ele fazer o quê? Tanto para ele trazer divisão, para ele trazer contenda, para ele trazer um monte de coisa para realmente atrapalhar na obra, para atrapalhar nos projetos de Deus, naquilo que Deus está gerando, naquilo que Deus está fazendo, que acontece muito também, que são pessoas que de repente começam a pegar uma implicância mesmo, que a impressão que dá é que vira uma implicância de tipo, como assim Deus te falou isso? Tá louca? Você tá doida? E é um ministério difícil, por quê? Porque exige muita exposição. E eu vejo assim, hoje algumas coisas que eu estou vivenciando, eu vejo que definitivamente isso, eu não imagino como deve ser para ela. Então assim, vocês imaginem, ela deve viver às vezes numa pressão. Isso é chato, sinceramente, porque as pessoas vão vir ali e elas vão te interpretar conforme o coração delas. Então tudo isso traz o quê? Tudo isso muitas vezes vai trazer o quê? Realmente vai te colocar ali numa pressão, te coloca numa sinuca, entende? Te coloca ali numa sinuca. E, enfim, gente, é algo assim muito, muito complicado, eu acho que assim, muito, muito delicado. O que eu quero falar assim nesse vídeo é isso, né? Eu vim aqui para compartilhar isso com vocês, o que um dia Deus falou comigo a respeito dela, né? E também para declarar isso. Eu vejo muitas pessoas declarando palavra de maldição, declarando palavras contrárias na vida dela, e eu creio que da mesma forma que o inimigo tá levantando essas pessoas para ficar amaldiçoando, Deus também levanta pessoas para abençoar. Tem pessoas que estão abençoando a vida dela e tem pessoas que acreditam, tem pessoas que vão abençoar, que vão orar por ela, que vão interceder, né, que vão liberar palavras, decretos de bênção sobre a vida dela, porque tudo isso que tá acontecendo é sim uma confusão do inimigo. E eu quero assim falar assim para vocês, porque vocês têm muito discernimento com relação a isso. Porque isso que tá acontecendo não é brincadeira, não é brincadeira. E sempre que tem algo assim envolvido com ministérios sobrenaturais, essas coisas, gente, tudo isso envolve muita batalha espiritual, envolve muita coisa, sabe? Tem muita coisa por trás disso, a gente precisa ter esse entendimento, ter esse discernimento.
e a gente olhar as coisas com os olhos espirituais, entende? Porque eu sei, inclusive nós já temos vivenciado coisas assim que são muito surreais, e isso não é brincadeira. O inimigo, ele não brinca em serviço. O inimigo não brinca em serviço. São coisas assim que, olha, principalmente para você estar aqui na internet, vou falar, não é brincadeira. A Dani, ela tem uma promessa de ministério sobrenatural. Pra vocês terem uma ideia, a Dani, ela até contou numa live minha. E olha, eu vou falar isso daqui. Me vendo eu comentar. Eu não ia falar a respeito disso, eu vou comentar. A Dani, numa live minha, ela veio e comentou comigo que ela recebeu palavra profética, que ela teria um ministério parecido com o da Kathryn Kuhlman. Quem tá mais perto de mim, tiveram pessoas que testemunharam disso e que estavam lá no dia, lá na live, pra estar de testemunha de que eu não tô mentindo, e pra vocês verem como o inimigo é chato, e porque sim, Deus tem um ministério sobrenatural na vida dela, e eu acredito muito nisso, porque Deus me falou aquilo aquela vez, e olha o que aconteceu, e olha o que Deus falou, eu tenho mais ou menos um trajeto parecido. E o que tinha acontecido? Eu havia já comentado para algumas meninas que estavam ali junto comigo, e elas estavam assistindo a live no dia, só que eu tinha comentado numa reunião fechada, se eu não me engano, eu havia comentado de que Deus havia falado pra mim, e Deus tinha falado pra mim, testemunha, e eu não queria falar, e ainda bem que eu obedeci, porque senão eu não teria testemunhas a respeito disso que aconteceu aquele dia na live. Mas Deus falou pra mim, libera assim, fala porque eu quero que você libere isso. E eu tinha comentado de que Deus um dia tinha falado comigo no quarto. Alguns anos atrás, uma vez Deus falou comigo a respeito de Kathryn Kuhlman. E Deus veio e falou pra mim, falou assim, eu vou te levantar com um ministério parecido com o de Kathryn Kuhlman. Só que eu não sabia quem era Kathryn Kuhlman, eu não fazia ideia de que existia Kathryn Kuhlman nessa época, e o Espírito Santo me direcionou a pesquisar o nome dela. Isso é sobrenatural, gente, isso é sobrenatural. E quando a Dani falou disso na live, eu lembro que eu falei, uau! E eu fiquei chocada. E eu falei, uau! Sério? E ela falou, sério, Mari? E as meninas que estavam ali, que eram minhas testemunhas, elas começaram a falar na hora, Mari, fala pra ela, fala pra ela, fala pra ela. E eu fiquei, e aí eu fui e comentei. E isso é totalmente real, totalmente real. E é o que Deus tem falado, Deus tem falado. E Deus vem falando, vem mostrando para nós, vem falando que Deus está para fazer algo sobrenatural na nossa nação. E que Deus está para levantar pessoas de forma sobrenatural. De forma sobrenatural. E eu sei que isso não foi coincidência. Eu sei que isso não é uma mentira. Porque isso é um movimento que Deus está trazendo. É algo que Deus está trazendo agora para esse tempo, para essa nação. E vocês acham que o inimigo está feliz com isso? Vocês acham que o inimigo está feliz com esse tipo de movimentação? Então, gente, é o seguinte, eu tô aqui agora nesse vídeo, nesse momento, para declarar sobre a vida da Dani, para declarar sobre a vida dela, de que aquilo que Deus falou sobre ela é a verdade, de que para declarar que todas essas palavras contrárias que estão sendo lançadas na internet, que estão sendo lançadas contra a vida dela, que estão caindo por terra em nome de Jesus, que todas essas flechas que têm vindo contra as costas dela caem por terra em nome de Jesus, que todas essas flechas, Dani, que tem te lançado, que essas pessoas têm te lançado, elas estão caindo por terra em nome de Jesus, Dani, porque você é sim a querida Dani, e sim, você é uma escolhida, você é uma ungida, você foi chamada para algo sobrenatural, e você sabe disso, você sabe disso, você sabe disso, e é Deus que tem te fortalecido até aqui, é Deus que tem te fortalecido até aqui, e muito mais ainda Ele tem para fazer. E não importa o tipo de levante que aconteça. Você sabe que você está sendo preparado para coisa grande. Para suportar. Para suportar realmente coisa grande. Mas é porque também a honra, ela vai ser muito grande. A honra, ela vai ser muito grande, muito grande. Deus está preparando, Deus tá te treinando, Dani. Deus tá te treinando. Deus tá te treinando.
Deus tá realmente te... É como se você tivesse... Você sabe disso, você sabe disso, você sabe disso. Que você tá sendo fortalecida para coisas muito grandes, e você é uma mulher de pulso. Você é uma mulher de pulso, você é uma mulher guerreira, e Deus sabe disso. Deus sabe disso. Tem muita gente que quer vir aqui te criticar, mas que não queria, que eu tenho certeza que não ia querer estar no teu lugar, viu? Não ia querer estar no teu lugar, não. Porque tem níveis de batalha espiritual que eu quero ver se alguém ia querer passar. Eu quero ver se alguém ia querer passar. Porque é muito fácil você vir criticar alguém que tá ali numa linha de frente, que a pessoa tá indo ali, ó, e ó, levando. É muito fácil você vir e criticar, mas eu quero ver você ir lá e fazer melhor, ou eu quero ver você ir lá e enfrentar as coisas que a pessoa enfrenta, você suportar as coisas que essas pessoas suportam, que a pessoa tá ali suportando. Não é fácil, sabe? Creio que assim nós precisamos de mais pessoas que se coloquem como intercessores, que se colocam realmente com pessoas que olham para aquilo que Deus está gerando, e menos pessoas que fiquem apontando o dedo, menos que pessoas que vão ficar ali, ah lá, mas falou outra coisa errada, ó lá, mas agiu de tal forma, ui, mas levantou a voz, ui, mas fez careta, ui, mas não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? O que é isso? E isso lá é evangelho? E isso lá é evangelho de Cristo? Ou que vier... Gente, pelo amor de Deus. 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 Vamos olhar para aquilo que Deus está gerando. Vamos olhar para aquilo que Deus está fazendo. Para aquilo que Deus quer fazer nessa geração. Porque Deus tem coisas grandes para fazer nessa geração. Ei! Deus tem coisas grandes para fazer sim nessa geração. Deus tem coisas grandes para fazer nessa geração. E eu não sei você, mas eu quero estar dentro daquilo que Deus está gerando nesses dias. Eu quero estar dentro daquilo que Deus está gerando nesses dias. Para de ficar dando ouvido para Satanás. Eu declaro em nome de Jesus que os seus ouvidos eles sejam blindados, que a sua mente seja blindada, que os seus olhos sejam blindados, que caia por terra toda seta, que caia por terra toda armadura de ferro que Satanás tem tentado colocar sobre a tua cabeça, que caia por terra desses ouvidos, tudo que tem se levantado, todas essas setas que o inimigo tem tentado lançar, que caia por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você comece a realmente discernir, entender que tem coisa que tá acontecendo aqui que não é normal, que tem coisa que tá acontecendo que não é normal, que não é natural, e que você entre nesse sobrenatural de Deus e que você comece a entender a batalha espiritual que tá acontecendo nesses dias e os níveis de batalhas que estão acontecendo nesses dias, porque não são batalhas contra coisas pequenas, são batalhas contra coisas grandes. São batalhas contra coisas grandes que estão acontecendo. Então que você comece a discernir e que você comece a entender e não deixe o inimigo te minar. Não deixa o inimigo te minar. Não deixa o inimigo te minar. Então, em nome de Jesus, é isso. Eu declaro uma paz sobrenatural. Eu declaro, Dani, sobre a tua vida, uma paz sobrenatural. Eu declaro paz sobre você. Eu declaro que as palavras que Deus declarou sobre você, elas vão se cumprir. Que realmente Deus ele vai te levantar sobre nações. Eu vejo isso claramente. Eu vejo Deus te levantando com autoridade. Deus já tem te levantado e Deus vai te levantar com muita autoridade sobre nações. E Dani, eu espero que isso não precise acontecer, mas que você não precise ser reconhecida fora do Brasil, para depois aqui muita gente ficar com a carona caída, com a cara ficar de boca aberta. Eu espero que o Brasil te receba. Eu espero que o Brasil te receba, porque existe muita resistência contra o ministério aqui de mulheres no Brasil. E o que me deixa assustada... Minha bebê começou a chorar. O que me deixa assustada é ver como, por exemplo, as pessoas vêm e falam usando o próprio Lamartine, enquanto o Lamartine conhece a Dani já fez live até com a esposa do Lamartine, Joel Wendel reconhece, mas aí existem pessoas que de repente vêm falar que Deus mandou vir aqui e se levantar para ficar trazendo confusão na internet.
Ah, me poupe, tá? Sério, tá na hora de criar vergonha na cara, gente. Tá na hora, assim, de acordar, sabe? De realmente criar vergonha, de olhar e falar assim, pelo amor de Deus, Deus não falou isso. Deus lá ia mandar você ficar fazendo confusão, ficar trazendo esse tipo de intriga. Deus não ia fazer isso, não. Pelo amor de Deus. Então é isso, tá, gente? Então é isso, gente. Eu quero, né, deixar aqui esse vídeo. Eu deixo aqui esse vídeo com esse testemunho, compartilhando isso. E eu declaro em nome de Jesus, Dani, eu declaro sobre a tua vida, Dani, eu declaro a paz que excede todo entendimento sobre você. Eu declaro que todas essas palavras lançadas, elas caem por terra em nome de Jesus. Toda palavra contrária, toda palavra de maldição cai por terra. Que todas as flechas que foram lançadas sobre você, elas caem por terra. E que Deus vem com um renovo sobre a tua vida, Dani. Eu declaro um renovo sobre você. Eu declaro Deus vindo com refrigério sobre a tua vida. E eu declaro Deus vindo com refrigério sobre você, com uma paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro paz e sobre cada um que está assistindo esse vídeo. Eu declaro a paz de Cristo. E eu peço que você realmente comece a avaliar quando você vê essas coisas que estão trazendo contenda, que estão trazendo divisão, que estão trazendo confusão, que você comece a avaliar tudo isso que está acontecendo, que você comece a avaliar, que você comece a olhar isso com os olhos espirituais e a realmente pensar no quanto isso realmente se realmente isso provém de Deus. Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Eu declaro sobre a tua vida também a paz, que excede todo entendimento. Eu sei que muitas pessoas têm ficado ansiosas, porque são coisas que tiram a paz, porque são pessoas que estavam ali, de repente não estão entendendo nada. Tem pessoas que ficam ansiosas com esse tipo de coisa, e é essa que é a vontade do inimigo, é de tirar a paz, é de fazer com que você até desanime, de repente, com que você pare muitas vezes de olhar, de repente pensar assim, será que existe alguém ainda que tá falando a verdade? É para tentar assim trazer desânimo. Isso não provém de Deus, essa confusão toda não provém de Deus, isso não tá edificando ninguém, essa confusão toda não tá edificando ninguém, só tá trazendo ansiedade nas pessoas, só tá deixando as pessoas inquietas, e tudo isso só tá fazendo as pessoas entrarem em discussão, em dissensão. Eu anulo isso, eu declaro a paz de Cristo, eu declaro em nome de Jesus que esses canais realmente venham caindo por terra, que tudo isso venha caindo por terra, toda essa dissensão, toda essa confusão venha caindo por terra em nome de Jesus, e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, ela venha, e que os planos do Senhor se cumpram, porque a última palavra sempre vem de Deus, a última palavra que prevalece sempre é o do Senhor. O nosso Deus, ele é justo, o nosso Deus, ele é um Deus de justiça, e a última palavra sempre, 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 sempre ela vem do Senhor, sempre ela vem do Senhor. Então é isso, tá, gente? Que Deus abençoe. Eu espero que esse vídeo ele possa te trazer mais paz do que confusão, como muita gente tem feito por aí, né? Porque tudo aquilo que traz confusão não tá provendo de Deus, não, tá? Que esse vídeo ele possa trazer paz ao teu coração, que esse testemunho ele possa também edificar, né? Que ele possa realmente ele possa ser algo que você entenda que eu não tô aqui inventando nada. Esse testemunho, o que eu tô falando aqui, ele vem da parte de Deus. Foi realmente o que Deus me falou, e que você realmente comece a olhar para aquilo que Deus está gerando e não para aquilo que o inimigo está tentando nesse momento destruir, naquilo que o inimigo está tentando nesse momento trazer confusão e tantas coisas para acabar com os planos que o Senhor tem para esse tempo, porque os planos do Senhor são grandes. Os planos do Senhor são muito grandes para esse tempo, para essa geração. Os planos do Senhor são grandiosos, e os planos do Senhor são de bênção e são coisas grandes que ele tem reservado para esses dias, coisas grandes, coisas muito grandes. Amém? Deus abençoe, gente, a paz, e é isso. Um beijo, Deus abençoe. Olha isso. Começou a ficar todo rosa.